CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estudaremos o capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 3. O Consolador Prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que ele fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João 14, 15 e 17. Amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma noite de estudos em nossa casa de amor. Rogamos as Tuas bênçãos de paz, de esperança e de proteção, para que possamos realizar o nosso culto em tranquilidade, o nosso estudo em tranquilidade. Permita, Jesus, que os nossos benfeitores nos ajudem, nos inspirem, que essa proteção chegue através do altivo, do nosso Baltazar, do Antônio de Aquino, do Dr. Herman, enfim, dos guias dirigentes da nossa casa de amor, das irmãs queridas, de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, é que pedimos então a devida permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Leno, você entendeu o que eu li? Mais ou menos. Mais ou menos é que não entendeu nada. Que se for para mais, não entendeu. Se for para menos, também não entendeu. Tem um livro para ele ali, um evangelho? Tiago. Vê um ali. Olha só, você tem livro em casa? Pega ali um livro ali, pode dar para ele, por favor. Depois eu acerto lá, pega um evangelho e dá para ele. Então vamos entender isso aqui. Quando ele diz que enviará um outro Consolador, olha aqui. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Quem disse isso aí? Jesus, não é? É o capítulo 6, o Cristo Consolador, item 3. Jesus. Então Jesus está dizendo, ele disse lá atrás, que, isso aí para você fazer o seu culto no lar, tá? Seu culto cristão no lar, fica para você esse livro. Depois eu dou baixa lá. Ó, então Jesus afirmou que enviaria um Consolador, tá bom? O que o Consolador faz? Consola. A doutrina espírita consola? Com certeza. Perda de entes queridos, você só encontra consolação na doutrina espírita, uma consolação que atende à sua razão. Então ele falou que enviará um Consolador, tá bom? 2. Para que fique eternamente convosco. O Consolador vai ficar eternamente conosco. E o Espírito de verdade, e quantas mensagens do Espírito de verdade nós temos no Evangelho? Várias. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber,
porque não o vê e porque não o conhece. O Espírito de verdade. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então, o Espírito de verdade que Jesus ia enviar, né, estará conosco. O mundo não o conhece, mas nós o vamos conhecer, como estamos conhecendo agora, porque ele ficará entre nós. E mais, que ele diz aqui, olha o que Jesus disse: mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome. Olha só, ele não falou Espírito Santo, que significa outra coisa, ele falou um Santo Espírito, um Espírito bom, um Espírito elevado, um Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Significa que Jesus não ensinou tudo. Ele está dizendo que Deus vai enviar um Consolador, Consolador consola, e esse Consolador virá para nos ensinar todas as coisas. E mais, ele disse aqui, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Se o Consolador vem recordar o que Jesus disse, ele sabia que a gente ia esquecer. Ele sabia que a gente ia deturpar os seus ensinamentos. E foi o que aconteceu. O cristianismo se perdeu. O cristianismo se perdeu. Então vem o Consolador prometido para consolar, ensinar e relembrar. Quem é que veio ensinar, consolar e relembrar? A doutrina espírita. Não tem outra doutrina. A Igreja Católica diz, analisa isso aqui, que isso aqui aconteceu em Pentecostes. Pô, Pentecostes foi 50 dias lá, a festa de Pentecostes, 50 dias depois da morte de Jesus. 50 dias depois ele ia ensinar tudo o que ele ia ensinar. Por que ele não ensinou quando estava lá? Ele ia relembrar, não deu tempo de ninguém esquecer nada. Ele tinha acabado de ser crucificado. Então, não é em Pentecostes. Lá na festa de Pentecostes é quando os médiuns falam em línguas, os apóstolos falam em diversas línguas e diziam assim, eles estão bêbados, eles beberam, né? Está lá numa mensagem lá atrás. Aí eles dizem assim, mas ninguém bebe de manhã, a essa hora da manhã. E eles falavam em línguas que todos entendiam, porque ali era uma região que passava muitas pessoas de diversos outros países, falavam muitas línguas diferentes, e eles falavam em línguas que as pessoas conheciam, persas, medos e tantos outros que por ali circulavam. Então o Consolador prometido por Jesus veio consolar, relembrar, ensinar e relembrar o que ele disse. Então nós temos a doutrina espírita consolando, relembrando o que Jesus disse, porque é o cristianismo redivivo. O que é o cristianismo redivivo? Vivenciar o cristianismo. E ensina muita coisa que ele só falou por parábolas, porque ele não tinha condições de falar. Não tinha, porque as pessoas não entenderiam. Precisou os anos, os séculos, os milênios, para hoje a gente compreender a essência do Evangelho de Jesus. Entendeu, Leno? Fala. Quando fala que Jesus é o Evangelho redivivo, esse é o meu entendimento. Eu queria saber se tem lógica. É porque o Evangelho não é um livro. O Evangelho é uma pessoa, é um ser. Não, o Evangelho é o ensinamento do Cristo. Não é o ser e nem é o livro. Quando Jesus falou para Pedro, você vai entender isso aqui agora. Jesus disse assim, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Não está lá no Evangelho? O que a Igreja Católica fez com isso? Pedro é o primeiro Papa.
Jesus elegeu Pedro como primeiro papa. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Aí depois vem Constantino e vem com aquela reformulação toda do cristianismo, trazendo o catolicismo. Ali começa a hierarquia dentro da igreja. Institui o papado, institui os bispos, os cardeais, os bispos, os padres, aquelas coisas todas. Olha como é que a coisa se deturpou. Mas Jesus, o que Jesus quis dizer com essas palavras? Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra reerguerei a minha igreja. Não era sobre Pedro, é sobre a ideia. Pedro, não deixa a ideia morrer. Pedro, tu é pedra, tu é firme. Então, sobre esta ideia, a ideia que Jesus trouxe da vida futura, do perdão, do amor, que a igreja do Cristo permaneceria viva. O que aconteceu? Os homens deturparam quando criou, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Não tem nada a ver com aquilo lá. Manteve vivo lá o Evangelho, mas do jeito deles. Então, o que é o cristianismo redivivo? A gente revê a ideia pura. Jesus falava abertamente da reencarnação, da vida futura. Tinha comunicabilidade. O próprio mestre se comunicou com Elias e Moisés no Tabor. E quando ele foi crucificado e morto, os apóstolos continuaram com a comunicabilidade. Eles continuaram. Só que a igreja proibiu a comunicabilidade, mandou para a fogueira muitos médiuns na Idade Média. Olha, por quê? Os espíritos falavam através do médium, não é assim não, é por aqui. Então queima, mata, tortura. Aí isso se tornou até uma fonte de renda para aqueles inquisidores. Aí vem a doutrina espírita, renovar, trazer essa ideia de fora, por isso que é rede vivo, entendeu? Trouxe a ideia. O que a gente estuda aqui é o que Jesus falava, e muita coisa ele falava em parábolas, porque aquele povo era muito rude, eles não entendiam. É como a gente fala para as mães ali, eu falo ao alcance delas, eu não falo como eu falo aqui, porque senão elas não entendem. Eu tenho que falar na linguagem, no entendimento de cada um. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito. Jesus disse assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. Eu me vou e prepararei um lugar para vocês. O que o católico, o que o protestante pensa disso? Tem uma casinha no céu para mim. E alguns ainda espertalhões vendem, ainda hoje se vende casinha no céu, ainda vende. Mas precisava, se Jesus falasse assim: olha, os planetas, vocês estão vendo aquelas estrelas? São planetas, tem sóis, o nosso Sol tem um corolário de planetas girando em torno do Sol, a Terra, Júpiter, Vênus. Ele não ia falar esses nomes porque não tinha ainda, né? Mas tem vários planetas e ali todos eles são habitados. Então tem gente morando lá, tem espíritos habitando esses planetas. Ele ia ser crucificado antes do tempo. Aí ia dizer que ele era louco. Ele não podia dizer isso. Aí com o avanço da astronomia, a Igreja Católica mesmo, quantos séculos ficou dizendo que a Terra era o centro do universo? E quem dissesse alguma coisa contrária era herege, e o herege era expulso da igreja. Então precisou vir a astronomia e dizer: olha, não existe isso não, hein? É a Terra que gira. A Terra que gira. Não é o universo que gira em torno da Terra, a Terra gira. Aí mais um pouco, hoje ninguém tem dúvida disso. Aí você pode falar, tem vida em tudo quanto é lugar. O homem na Terra, isso está divulgando nos rádios, tem vida? Não. Já se sabe que tem. Mas vai chegar um ponto, um limite que não vai dar mais. Da mesma maneira que você sabe que tem vida lá no Japão, que é do outro lado da Terra, e que ninguém está pendurado, está andando igual a gente está andando aqui,
vai saber que tem vida em Marte, em Júpiter, na Lua, em tudo quanto é lugar. É uma questão de tempo. Então Jesus não podia dizer tudo, ele podia dizer isso, ó, tá vendo a Lua de noite lá? Tem gente, tem irmãos de nosso lá. Ele não veio para isso, ele não podia falar isso. E Moisés, antes do Cristo, não podia dizer que Deus era Pai e que Deus era amor. Tinha que dizer que Deus era justo e vingativo, porque eles só entendiam aquela linguagem. Como às vezes eu uso uma linguagem ali para as mães que elas só entendem aquela linguagem. Aí eu tenho que ser um pouco mais duro com elas, no falar. Entendeu, Maiara? Entendeu, Leno? Entendeu? Aí ele continua aqui. Vamos lá, aí vem um comentário de Kardec. Alguma pergunta? Vem um comentário de Allan Kardec. Jesus promete um outro Consolador. Aí ele vai comentar sobre isso. É o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que o Cristo falou. O mundo não estava em condição de compreender o Espírito de verdade. Eles não tinham condições de compreender o que a gente compreende hoje. Eles não tinham a inteligência desenvolvida e a moralidade para compreender o que a gente pode compreender hoje. Quantos tem aí que não compreende, que não aceita ainda? Quantos tem? Quantos ignorantes dizendo que isso aqui é casa do demônio? Imagina a época do Cristo. Ele não ia viver nenhum ano. Pegar ele antes. Esse cara é maluco, mata ele, queima. Além de crucificar, torturar, queima ainda, não deixa nada. É o que iam fazer. Portanto, se o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não as disse todas. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo ensinou, é que suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. Foi o que a gente falou ali. Esquecidas ou mal compreendidas? Vamos ver uma parte mal compreendida? Nós estudamos na aula, há um tempo atrás aqui, no capítulo 4. Por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um rabino, um doutor da lei, era um fariseu. Aí ele chega para Jesus e pergunta: Jesus, você está falando da reencarnação, está dizendo que a gente tem que nascer de novo? Eu não entendi isso não. Como é que eu posso, eu já sendo velho, nascer de novo? Aí Jesus, em verdade eu digo que é necessário nascer de novo. Poxa, se você não entende essas coisas da terra, a reencarnação é coisa da terra. Como é que você vai entender as coisas do céu, quando eu te falar das coisas do céu? Então ele continua naquela conversa lá com Nicodemos. O que ficou mal compreendido aí para os católicos e para os irmãos protestantes? Como é que eles analisam essa história da conversa de Jesus com Nicodemos? Que Jesus estava se referindo ao batismo. Se Jesus tivesse se referido ao batismo, ele tinha condenado a pergunta de Nicodemos. Mas como é que eu, já velho, posso nascer de novo? E Nicodemos estava falando da reencarnação. Como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Pô, Nicodemos, você não conhece isso? Jesus não combateu o que ele disse, ele ratificou. Então, o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. O espírito sopra de onde quer, você não sabe de onde ele vem nem de onde ele vai. Então, ele separou o que é o espírito, o que é a carne, é a reencarnação. O homem entendeu de maneira diferente. Não, por causa de quê? Dos seus interesses. Isso é um sistema, um pensamento de sistema. Atender os seus interesses. Aí... Também, mas não é nem isso, é interesse mesmo, interesse financeiro, orgulho também, tudo isso.
E muita ignorância dos seus seguidores. Muita ignorância. Mas essas coisas serão diluídas. Quanto tempo aí? 2000 anos, a gente é muito apressadinho. A doutrina espírita veio entrou um mundo de regeneração. Olha aí, quanta guerra, quanto conflito. Olha quanta coisa. E ele escreveu isso aqui, João, 1900 anos atrás, 2000 anos atrás. Agora que está acontecendo, 1800 e pouco vem o Consolador. E mais, o Espiritismo vem, na época determinada, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Ele relembra aos homens a observação da lei. Ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Olha só, não era todo mundo que tinha ouvido para ouvir. Que ouçam os que têm ouvido para ouvir. A maioria não tinha, não entendia. Mas hoje nós já temos ouvido de ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositadamente sobre certos mistérios. Finalmente, vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Como é que você vai entender isso? Até hoje muita gente não entende. Bem-aventurados os aflitos que são... É só aflição, aflição, aflição. Que consolo? Quando é que vai chegar esse consolo? Jesus estava se referindo à vida futura. Aí o que o homem deturpou? Outra coisa grave que o homem deturpou. Por isso que ele veio relembrar. Ele criou o inferno e criou um céu fácil. Que você, pela água do batismo, você vai para o céu. Você se arrepende e vai para o céu. Pois é. E olha só, ele criou isso, o homem, a questão do céu e do inferno. O homem deturpou o ensinamento do Cristo. Então Jesus estava falando, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, da vida futura, na vida espiritual. Olha só, não tem céu, não tem inferno não. Você vai para a vida espiritual, você lá, se você for resignado, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz. No outro dia eu perguntei aqui, tinha um monte de gente aí estudando, o que significa bem-aventurado? Ninguém sabia. A bem-aventurança, a felicidade. Então seja resignado, que a felicidade vai chegar. Espera. O Espiritismo demonstra que a causa dos sofrimentos está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem resgata os erros do seu passado. Ele mostra, olha aí, ele mostra o objetivo dos sofrimentos, porquanto eles são como crises salutares que trazem a cura e a depuração, que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que merece sofrer e acha que o sofrimento é justo, porque você já entende a reencarnação. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. Eu sou o resultado de mim mesmo. Deus não me castigou me botando ali ou acolá. Eu fui para ali ou para acolá, a posição que eu tenho de pobreza ou de riqueza, eu é que escolhi, eu é que precisei. Então eu sei porque sofro. O homem compreende que merece sofrer e acha que é justo o sofrimento. Sabe que ele ajuda o seu adiantamento e aceita-o sem lamentações, como o trabalhador aceita o trabalho que lhe proporciona o seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida cruel não se apodera mais de sua alma.
fazendo com que ele veja os fatos de um ponto de vista elevado. A importância das vicissitudes terrestres desaparece no amplo e esplêndido horizonte que ele abrange, e a perspectiva da felicidade que o espera dá-lhe a paciência, a resignação e a coragem de ir até o final do caminho. Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido: conhecimento dos fatos, que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra, retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação para a fé, pela fé e pela esperança. Não é diferente de lá onde você estudava? Bem claro. É uma coisa lógica. Não é para você aceitar. E você tem o direito de ponderar. Eu não entendi isso, como a Maiara colocou a pergunta, ela raciocinou. Então vocês têm que raciocinar. Preciso entender. Perguntas? No question? O item 5 é a vinda do Espírito de verdade. A vinda do Espírito de verdade. Vamos lendo aqui, vamos ler mais 10 minutinhos. Como em tempos passados, olha só, a gente tem ideia aqui, nesse texto, uns dizem que sim, outros dizem que não. Porém, não influi nem contribui. Como dizia um amigo meu, não influi nem contribui. Mas pelo que está aqui, e essa passagem aqui também está no livro dos médiuns, nas mensagens lá verdadeiras, a gente vai entender que o Espírito de verdade é Jesus Cristo. Eu entendo assim. Quem não entende assim, tem o mesmo respeito meu. Ele pode estar certo, eu posso estar certo, mas ninguém está errado, tá? Mas já questão de entendimento, vocês vão raciocinar. Vamos raciocinar. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, está falando lá da época dele, né? Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ele está vindo. Venho. Quem que está vindo? O Espírito Verdade. Mas não era Jesus que estava lá? Venho dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, palavra de quem? De Jesus. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Não são as palavras de Jesus? Então, por que o homem sofre tanto? Porque falta Deus no coração do homem. Então ele está dizendo, como em tempos passados, eu retorno aqui para dizer a você do Deus bom, do Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Então não tem outro caminho. Jesus é o único caminho. Mas não é para a gente ficar, Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus, Jesus, é a gente movimentar, a gente se movimentar, a gente trabalhar e a gente é o encontro dele. Fala. Esse espírito que ele está falando aqui, o espírito bom, que está vindo agora, porque eu acho que quando Jesus estava aqui, ele estava
Não, ele não estava encarnado. Não. É o que eu estou te dizendo. Tudo indica que seja o próprio Cristo. Porque ele está dizendo, como eu disse antigamente, ó, vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Não foi Jesus que disse isso? Não, é isso, quando ele estava aqui, ele estava espírito encarnado. Isso. E agora ele vem espírito. Em espírito sem. Exato, você está certo. É isso aí. É isso aí. Jesus falava meu pai, né? É. E aqui ele está dizendo meu pai. Meu pai é a mesma coisa. É o mesmo Jesus, o mesmo Cristo, que preside todo o movimento espírita. Quando você pega aqui o livro dos Espíritos, dali no prolegômeno, assina ali o Espírito Verdade. Está ali Sócrates, Platão, Swedenborg, o Espírito Verdade é o próprio Jesus. Ele preside todo esse trabalho, todo o movimento espírita, ele é que preside, ele está à frente. E nós, graças a Deus, optamos por este caminho. Porém, olha aí, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai. Aí, Maiara. Olha só, os homens não quiseram seguir o que Jesus falou, a humanidade continua ainda sofrendo, a humanidade continua fazendo guerra, continua criança morrendo de fome, continua muita injustiça na terra. Por que tem tudo isso? Porque os homens foram ingratos, não ouviram o que ele disse, se afastaram do caminho reto, por isso que ele mandou o Consolador, por isso que ele veio novamente. Tem gente, Jesus vai voltar. Ele voltou, ele está aqui. Entendeu, Leno? Você não vai lá na igreja, não diz Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E o que eu estou fazendo para receber Jesus? Ele voltou. E se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, há quanto tempo que a gente está aqui na Terra? Há milênios. Ele quer que ajudando-nos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, os espíritos e nós, né? Mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. O cedro é uma grande árvore e a gente desenvolver as nossas virtudes. Tá? Tá bem claro? E ele continua aqui, ó. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha da que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para aclarar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Olha aí. Ele nos deu a tocha da clemência, da piedade, da caridade, porque a gente já se desviou muito do caminho. Agora, trabalhar com Cristo não é fácil. Você tem que renegar uma porção de coisas, renunciar a uma porção de coisas. É fácil trabalhar ali no socorro espiritual? É fácil ficar aqui trabalhando, atendendo? É fácil quando você faz com amor. Mas para você ter amor, você precisa renunciar ao mundo. É difícil para aquele que não renunciou ao mundo. Para quem renunciou é o mundo. O Chico tinha dificuldade? Não, para ele era fácil. O Dr. Bezerra tinha dificuldade? Não, para ele era fácil. Porque renunciar ao mundo, muita renúncia. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura
aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias com as verdades. Ó, não mistura as maldades, quer dizer, as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com o trigo, as maldades com as coisas boas. Jesus trouxe o amor. Aí no estudo passado aqui no drama da obsessão, que trata lá da Inquisição, ali misturou o joio com o trigo. Ele não trouxe o joio, trouxe o trigo. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todos não sabemos disso? Por que a gente não se ama ainda? Por quê? Estamos na casa espírita e nem todos ainda se amam. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É se instruir, amar, vem na frente. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. Ah, foi em nome do Cristo, a cruzada que matou, foi lá na Inquisição. Não, aquilo é humano. Jesus só trouxe o amor. Amor à humanidade, nos ama e mostra o caminho, mostra a verdade e o que é a verdadeira vida. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Jesus, o vencedor do mal, que sejamos os vencedores da impiedade, a dureza do nosso coração. A gente ainda tem um coração muito duro. É ou não é? Uma mensagem bonita no Caminho Verdade e Vida que diz que o maior obstáculo do cristão é o mundo. E é verdade, né? A gente valoriza mais o mundo do que as coisas do Espírito. E muitas vezes o nosso coração é duro, a gente não perdoa, a gente ainda fala mal do outro. Perguntas? Quando fala assim, você ama o seu, ama a Deus, muito bom responder que sim. Mas se ele nem consegue amar o próximo, como que vai amar a Deus? Pois é. Você só vai chegar a Deus através do próximo. Se tem uma escada que conduz a Deus, é o nosso próximo. Mas não é para pisar na cabeça dele e fazer de degrau, não. Amor o próximo. Aí, quando terminar aqui, ó, você, vamos lá. Tá mouse ali. Acabou o trabalho ontem. É um trabalho de amor e caridade. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por esta noite pacífica, amorosa, por sentirmos a presença amiga, confortadora dos guias da nossa casa junto a nós. Obrigado, Lurdinha, obrigado, Altivo, Cidinha, Neuza, todos vocês, Elvira. Obrigado aos guias diretores da nossa casa de amor, Dr. Erma, todos vocês. Obrigado, Leon Denis e Allan Kardec. Em nome desses espíritos amigos, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Jesus, do amor de Deus, do amor que vibra nesta casa de amor, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja.